dia, turma! Vamos chegando pra cá para mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro. É isso aí, todos os domingos às 7 horas da manhã estamos aqui presentes com você e ao longo da semana temos aí os reprises às terças-feiras e aos sábados também. Aqui a gente sempre está abordando aqui temas pertinentes, né, do agronegócio que estão em alta e também pautas técnicas, assuntos aí que vai agregar para você que é produtor rural, entusiasta ou apaixonado pelo agronegócio de alguma maneira. E no episódio de hoje não pode ser diferente, mas antes disso, passar um recado para você. Segue o nosso perfil lá nas redes sociais, @podcast Goiás Agro. Também estamos com um canal no YouTube, Podcast Goiás Agro, para você que quer ter acesso a todos os episódios, pode ir lá maratonar, que todos os episódios estão sendo postados lá, né? Aí você pode assistir também aí no seu tempo, no seu momento, de acordo com a sua conveniência. Tá bom? É isso aí. Outro recado importante, né? Nosso querido presidente Rafael Gouveia não pôde estar presente hoje. Rafael, um grande abraço, né? Na semana que vem a gente espera você aqui novamente. Dessa vez foi um compromisso de saúde, mas tá tudo bem, né? Tá cuidando da família lá, tá tudo certo. Grande abraço, Rafael. E vamos que vamos, porque o assunto hoje, gente, totalmente inédito aqui nessa bancada, nunca abordamos esse assunto, e não deixa também de ser um assunto exótico, né? Já que eu vejo poucos profissionais, apesar do tamanho desse mercado, nós vamos saber mais aqui ao longo do episódio, eu vejo poucos profissionais atuando nesse ramo. E obviamente nosso convidado, né, que domina de cabo a rabo, de mamana caducano, esse assunto ele é uma das maiores referências do Brasil. Em psicultura, ele é consultor, palestrante e educador digital e tem mais de 20 anos de experiência no setor. É fundador da Aquiplan Consultoria e já mentorou mais de 5.000 alunos e profissionais do agro em todo o país. Foi destaque nacional na AgriShow de 2023 e presidente da Comissão de Aquicultura da FAEG. E também é criador do maior movimento digital de psicultura do Brasil. Com formação em zootecnia, produção animal e mestrado em aquicultura, ele se dedica a promover um modelo produtivo mais sustentável e inovador para o setor. O nosso convidado hoje é o Dr. Paulo Roberto Silveira Filho, conhecido como Paulo Peixes. Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia para todos aí do podcast Goiás Agro, satisfação estar com você aqui, poder compartilhar um pouco aí desse nicho de ouro do agronegócio, como eu gosto de falar, né? E obrigado aí pelo convite. Pô, obrigado a você aí por abrir um tempo aí na sua agenda, né, Paulo? Vim aqui gravar com a gente, satisfação recebê-lo. Paulo, que já é meu conhecido aí das antigas aí, acho que já tem uns 4 anos, né, Paulo? Que a gente tá aí, tem um tempinho bom já. Na luta, né? O nicho de ouro do agronegócio. Por que, Paulo, um nicho de ouro? Rapaz, eu falo isso porque e eu acho muito bacana ter tipo um jargão de referência assim, né? Porque a gente vê o que a gente consegue fazer com peixe por metro quadrado ou por metro cúbico, não existe outra atividade que eu conheço assim que consegue fazer. A gente está falando aí de repente colocar assim 1 metro cúbico, você imagina, um de comprimento, por um de largura, por um de altura, você colocar 150 quilos de peixe lá dentro. 150 quilos. Você não consegue colocar 150 quilos de boi em 1 metro cúbico, a não ser que ele já tiver fatiadinho, só picanha. Exato. Agora, de peixe vivo, produzindo, engordando, para ser comercializado, vendido, abatido, aí sim, consegue. Entendi. Então você fala que é o nicho de ouro por causa da rentabilidade e da capacidade também. Produtiva dele. Isso, capacidade produtiva, rentabilidade. Se eu consigo ter vamos dizer assim, uma capacidade, uma densidade de estocagem tão alta por metro quadrado ou por metro cúbico, naturalmente, pensando lá na frente, a gente vai ter uma renda bem superior nessa mesma área, né? A gente costuma participar de algumas palestras, algumas coisas assim, e falar assim, olha, você já pensou em fazer, de repente, a maioria do pessoal que tem sítio, né? De repente eles têm um tanquinho, tá parado, aí ele pensa assim, cara, será que aqui funciona? Será que eu consigo pegar dinheiro aqui nesse tanquinho de algum jeito? E aí o que a gente costuma passar? Você já pensou em pegar um salário mínimo por mês, de média, em 1.000 metros quadrados, parado lá assim no seu sítio? O cara fala assim, não, isso não é possível. Cara, na verdade é super possível com a mão amarrada nas costas. Só que não é de qualquer jeito. De qualquer jeito você vai ter qualquer resultado. Perfeito. Até um resultado negativo vai ser um resultado, né? Então assim, pensando nisso tudo, com orientação, com técnica, com protocolo, fazendo o que precisa ser feito, com certeza o resultado vem um resultado super positivo. Show de bola, Paulo. Muito bom, cara. Dá pra ver a profundidade aí, o tanto que você entende do assunto, né? Afinal, são 20 anos, né, cara? Mas, peraí,
Você não tem nem 20 anos ainda, não? Ah, rapaz, eu tenho essa carinha de 25 aqui. Andou postada de chão, velho. Rapaz, como muito peixe, entendeu? Eu como muito peixe, aí nem disfarça, mas eu já vou fazer 45 já. Entendi, não, tá novão, pô. E aí me conta aqui, por favor, Paulo, é o seguinte, vamos contextualizar, né, pra quem tá, já que a gente tá no começo do episódio. Claro. Como é que é o cenário hoje em Goiás da piscicultura, né? Qual que é o jeito certo? É piscicultura ou aquicultura? Ou é a mesma coisa? Tá. Aquicultura, vamos dizer que é o guarda-chuva todo. Entendi. Então ela abrange todas as outras atividades ali dentro. A piscicultura... Em cima tá a pecuária. Em cima tá a pecuária, exatamente. Da Perfeito. pecuária a gente tem a parte da aquicultura, produção de organismos aquáticos. O maior, vamos dizer assim, a maior ponta desse guarda-chuva é a piscicultura, né? Aí só que a gente tem produção de rãs, produção de camarão, produção de algas, produção de ostras, tudo isso está dentro da aquicultura. Perfeito. Mas vamos dizer, o que mais pesa mesmo nesse guarda-chuva da aquicultura é a piscicultura. A piscicultura, que é o maior nicho de mercado. Isso, exatamente. É o que tem maior produção, maior, vamos dizer assim, representação dentro da aquicultura. Uhum. Aí beleza, e aí como é que Goiás está inserido nesse cenário hoje? Massa. Goiás, ele, nos últimos 2 anos, teve alguns, 3 anos, a gente pode dizer, teve uma melhora nos resultados. A gente vinha de uma queda na produtividade de 6 anos consecutivos, né? Então, claro que a gente fala uma queda, porque realmente deixou de produzir, por exemplo, 500 toneladas de um ano para o outro. É queda, entendi. né? Não é Não é a queda de produtividade, é uma queda de volume de produção, porque não tem tanto produtor. Hein? Isso, exatamente. Entendi. E aí o que aconteceu? Existe essa queda, na verdade, ela não é, vamos dizer assim, eu não posso falar assim, nossa, mas caiu de 100 mil para 50 mil, não. Caiu 500, caiu 1.000, então assim, só que nos últimos 3 anos melhorou, né? A gente viu essa questão dessa melhoria, mesmo assim, interessante, né, falar, Goiás, a gente está sendo bem específico com Goiás, assim, extrapolando para o Brasil, aumentou. Nesses últimos, principalmente na época da pandemia. Na pandemia parece que o pessoal redescobriu o peixe. Ficava em casa, não podia comer carne vermelha todo dia, tinha que comer alguma coisa para poder manter, não estava podendo sair, descobriu de novo o peixe. Então, o consumo foi lá em cima. Uhum. Só que Goiás, especificamente, ele teve essa mínima queda. Nos últimos 3 anos está subindo. E eu espero que para os próximos anos a gente consiga melhorar cada vez mais esses resultados. Por quê? Porque o nosso estado é privilegiado. A gente está numa localização aqui no centro do Brasil, mais perto de todos os outros estados do que os outros estados estão, né? Dos outros, por exemplo, do norte para o sul, a gente está no meio do caminho, né? A gente tem uma produção de grãos muito alta, a gente tem condição de chegar em portos para poder escoar essa produção muito alta também. Enfim, eu acho que vai crescer, eu espero que cresça, eu sou um dos otimistas da atividade. Ativistas da piscicultura no Brasil, militante da piscicultura, exatamente. Conversar comigo é assim, você vai entrar na atividade. Você está quase entrando na atividade, já porque a gente já conversa um tempinho já. Então você está quase entrando na produção de peixe aí. Tenho certeza que quem escutar esse podcast aqui vai ficar despertado aí para o nicho de ouro do agronegócio, que é a piscicultura. Perfeito, então é isso. Então tem um mercado aí que tem oportunidade e tudo que a gente produz hoje o mercado absorve. Assim, não tem excedente. Não é um mercado assim que está sobrando oferta. Ó, o que acontece? Sobrar vai ter os momentos de sobrar, excedente vai ter os momentos de excedente, mas o que acontece? A pessoa que faz a gestão muito bem feita do negócio dele, ele consegue enxergar talvez aquilo que outras pessoas não tenham tirado a visão, descoberto a visão ainda, né? Por exemplo, semana passada eu estava atendendo ali na região de Naciolândia, Quirinópolis, né? E ninguém tá reclamando, cara. Então, assim, tá produzindo, tá vendendo, tá entregando, tá rodando. E ali é uma produção altíssima ali na usina hidrelétrica de São Simão, produção de peixe em tanque e rede. Você pensa que não vai mais lá. Rapaz, lá é a segunda região que mais produz no estado de Goiás. E tem muitos produtores lá. E não tem ninguém querendo competir com ninguém, cara. Então, assim, tem lugar para escoar, eles fazem lá a questão, trabalham no processamento do peixe deles. Isso é outro ponto. Né? Se você for depender, se você atinge um ponto máximo aí de, sei lá, 100, 200 toneladas por mês, não é tão mais interessante para você não processar o seu peixe. De repente você já tem que pensar no outro negócio. Poxa, se eu processar meu peixe, eu vou agregar valor aqui no que eu estou trabalhando. Claro que eu já estou falando de uma coisa bem mais elevada, né? Mas entrando para esse lado, você consegue mercado. A indústria quer, o mercado quer peixe, desde que tenha frequência, que tenha qualidade, que tenha padrão, né? Consistência, exatamente. Que eu acho que é um dos maiores gargalos da indústria, né? Porque assim, o do boi funciona muito bem, por quê? Porque tem boi todo dia para bater, né? Exatamente. Já, então aí é esse um ponto, né? Importante de levar em consideração. Então tá, e
Você lembra, se você lembrar essa informação, você me diz ou não. Se não der, a gente pesquisa aqui e a gente acha junto. Você lembra mais ou menos o que é o consumo per capita de quilos por ano de peixe? No Brasil, ele vai estar aí na casa dos 10 quilos habitante ano. Nossa, é muito pouco, né? É pouco. Menos de 1 quilo por mês. Se a gente pensar no contexto Brasil, se a gente for aqui para o nosso estado, aqui vai estar na casa de 4. De Tá? 4. 4 quilos por habitante ano. Se você vai para a região norte, é 20, 25, né? Região sul é mais pouquinho, sudeste, enfim. A gente tem aqui dentro do nosso estado, né, o Distrito Federal. O Distrito Federal, eu acho que ele está em 25, 30. Nossa, né? Então, já dá um assim, salto. sim. Então, muito dos peixes que são produzidos aqui em Goiás, o destino deles é Distrito Federal. Distrito Federal, São Paulo, até Nordeste. Tá indo muito para lá. Nordeste vem aqui e busca, que é uma coisa muito, muito absurda, né? Claro, repito, não é de qualquer jeito que você vai poder acessar esses mercados, né? E se você não tiver ali na ponta do lápis ou na ponta do seu aplicativo no celular, o que você está gastando com ração, com mão de obra, com alevino, e o quanto você está recebendo, você vai sair falando mal da atividade, né? Que é o que a gente vê acontecendo, que eu acho que foi muito nesses últimos anos de queda, pessoal saindo porque não fazia muita gestão. Quem faz a gestão tá até hoje, tá rindo pelas paredes, cara. Tem cliente... Quem profissionalizou, né? Sim, tem cliente na região ali do Distrito Federal, inclusive, que eles estavam... Cara, eles estavam tendo lucro aí de 250 mil por mês. Lucro de 250 mil por mês. Então, assim, foi uns 8 anos com 250 mil por mês. Aí chegou no momento que Minas Gerais começou a pesar um pouco na questão de peixe. Eles colocaram muito, sem controle, sem nada. O preço foi lá embaixo. O pessoal que vinha faturando muito deu uma segurada, né? Controlou, fez aquela gestão, controlou o investimento, passou pela dificuldade, pronto, já está subindo de novo. Eu acho que o Paraná também teve um incentivo grande, não foi? Pelo Ratinho, o filho do Ratinho lá, né? Cara, o Paraná é um espetáculo na produção de peixe, né? Tirou a legislação, não foi assim? Tirou não, né? Facilitou, né? É um estado que tipo assim, ele dá show na produção de peixe, o Paraná, né? Porque ele é o maior produtor de peixe do Brasil. Ele praticamente dobra o segundo lugar, que é São Paulo, né? Então, assim, é um disparate muito grande. Do primeiro lugar, você dobrar para o segundo é muito... Tá doido. A diferença é gigantesca. E o mais interessante, lá funciona o sistema de cooperativa. Tanto que quem mais abate lá no Paraná são as cooperativas. Né? Os caras, se juntar as duas maiores de lá, a gente está falando aí de 200, quase 300 mil peixes abatidos todos os dias. Caramba. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, eles conseguem ter isso aí lá, ter todo esse trabalho. Eu acho que já é intrínseco dos paranaenses lá, deve ter vindo da colonização cultural, isso aí. Eles entregarem a vida ali em cima, lá, morar nisso daí, então funciona bastante. Aqui a gente tem os produtores que foram crescendo, na verdade, quem já mexia com piscicultura há muito tempo. Pequenos produtores, de repente, se juntam em associações, né, e aí consegue ir desenvolvendo. A gente nunca teve um caso de sucesso, aquele para eu falar assim, ó, esse é o caso de sucesso a ser copiado, de cooperativa no Goiás, para piscicultura. Nunca teve. A gente teve uma na região da Serra da Mesa, mas deu problema, já encerrou, já acabou as atividades. A gente tem algumas ali na região de Jataí querendo vir com a piscicultura, até porque a região de Rio Verde e Jataí tem tradição nessa questão da cooperativa, né? Haja visto as cooperativas de produtores... Comigo ali pesado. Exatamente. Então, assim, é provável que venha alguma a funcionar, mas até hoje, nesses 20 anos de experiência, aqui em Goiás, eu desconheço. Perfeito. E aí você já atua pelo Brasil todo aí, né? Acho que o canal digital também traz muito isso, né, Paulo? Inclusive acompanha o Paulo no Instagram lá, que o Instagram dele é sensacional. Vamos botar aqui embaixo o @ dele, Paulo Roberto Peixe, que o homem roda igual... Tô indo amanhã pra Minas Gerais. Tá indo amanhã pra Minas Gerais. Palestra, é curso, é treinamento. Amanhã eu vou atender 2 clientes lá na região que são sensacionais. Produção de peixe em tanque rede lá também. Olha aí. Tá voando. Calma que nós vamos falar sobre esse assunto aí, né? Esse primeiro bloco, a ideia é a gente contextualizar o mercado para o pessoal entender do que nós estamos falando, né? Do cenário da piscicultura. No próximo bloco, a gente vai voltar falando aí sobre manejo, né? Sobre os sistemas produtivos, quais são as melhores espécies, né? Quais são os consumos de ração. Então, você que está aí, né, que está gostando desse assunto, que tem interesse de investir na piscicultura, acompanha a gente, fica aqui, que no próximo bloco a gente vai trazer a parte mais técnica do assunto. Então já pega seu papel, sua caneta e vai lá, estica as canelas, traz um cafezinho quente aí,
um pão de queijo, porque nós vamos voltar a partir do bloco 2 trazendo mais a parte técnica. Fechou? Bora lá. É isso aí, vamos agora para o segundo bloco do nosso podcast Goiás Agro, tratando do assunto de piscicultura. Aí eu já peguei meu café, né? Falei pra você pegar o seu, pega o seu aí e vamos que vamos. Então a gente contextualizou o mercado, a gente entendeu como é que está o cenário da piscicultura no Brasil, né? Parte de comercial, cooperativas. E agora, nesse segundo bloco, Paulo, eu quero que a gente converse sobre os manejos, né? Sobre os sistemas de produção, se é igual boi que tem a cria, recria, engorda, como é que é dividido, né, essa cadeia, Claro. pra gente entender. Vamos começar do começo aí na parte de manejo. Como é que começa aí A produção de peixe. Claro, vamos lá. Tem sim, cria, recria, engorda, terminação, abate, tem tudo. A mesma coisa. É, a mesma coisa. Variando de espécie para espécie no período, né? Então, assim, por exemplo, se você me pergunta assim, Paulo, qual que é o peixe hoje que é o mais rápido para poder produzir? E aí eu vou te responder, é a tilápia, né? À toa que ela é primeiro lugar na produção nacional, primeiro lugar na produção estadual. Consumo também, né? Então, assim, a tilápia. A tilápia hoje, ela tá na casa aí de 4 a 6 meses, e aí eu já tô falando junto de o que você me perguntou de manejos, já tô entrando com espécies para ficar dinâmico. Então, assim, de 4 a 6 meses a gente tem tilápia pronta, tá? De 4 a 8 meses, vamos dizer assim. De mamana caducando? De mamana caducando, quando ela chega ali, ó, vamos dizer assim, um alevino, um micro alevino, que é a hora que entra na casa do produtor, entrou na casa do produtor, na fazenda, de 4 a 8 meses ela vai estar pronta. Nossa, mas muito rápido. A tilápia é muito rápido. Mas esse tempo diminuiu, né, Paulo? Parece que eu lembro a conversa que era 8 meses ou é um sistema diferente? Antigamente ela já chegou a fazer em 12 meses, aí baixou para 10, baixou para 8. Hoje, por exemplo, se eu pegar um juvenil, que é um peixinho maior, a gente consegue fazer, às vezes, se eu pegar um peixe aí, ó, de 50 gramas, dependendo das condições que eu oferecer para ele fica pronto até em 4 meses. Já tem genética no Ministério da Agricultura pronta para entrar no Brasil, que eles estão chamando de um peixe de 100 dias. Quem imagina, é um peixe pronto em 100 dias. 100 dias. Já tem isso aí. Essa genética pronta para poder chegar aqui. Enfim, a tilápia é porque justamente ela tem um pacote tecnológico já pronto, já tem os melhoramentos genéticos trabalhados em cima, se domina todas as etapas da criação da tilápia. É o mais maduro, né, digamos assim. Exatamente. E aí depois da tilápia a gente tem o quê? Também nessa sequência de cria, recria, engorda, tem os laboratórios de reprodução, né? Então assim, a tilápia ela tem uma facilidade muito grande para se reproduzir. Isso é um ponto positivo e um ponto negativo. Por quê? Se é fácil de reproduzir, qualquer um vai querer fazer, certo? E se qualquer um faz, também vai ter um monte de alevino de qualidade duvidosa no mercado. Perfeito. Que é o que muitos produtores encontram, lotes de alevinos que não desenvolvem. Por quê? Porque tem um segredinho, a tilápia a gente trabalha com os indivíduos masculinos. Eles têm resultados melhores que os indivíduos femininos. Então, assim, para você ter garantia que aquele lote seja de 99% de macho, você tem que adquirir de laboratório de segurança. Não é aquele que faz no fundo do quintal, porque não vai te garantir que todos aqueles indivíduos estão chegando ali, os indivíduos masculinos. Então, passou por esse período, ó, trabalhei ali de 1 grama até 15 gramas, fiz a cria, de 15 gramas até, vamos colocar 50 gramas uma recria, aí de 50 gramas até uns 500, 600 gramas aí eu estou na engorda, de 600 gramas até o abate, que hoje está girando na casa de 1 kg até 1,5 kg, né, depende muito da região que a gente trabalhar, aí eu já estou no abate e processamento, né, são essas fases. Então a gente tem a tilápia nessa fase, a gente tem os peixes redondos aqui no estado de Goiás também, que seguem essa sequência, só que tem um período de produção mais longo. Uhum. Então assim, peixe redondo, tambaqui, por exemplo? Tambaqui, os híbridos em geral também, né, que são os cruzamentos entre as espécies. Então a gente tem o tambacu, a patinga e a tambatinga. Esses são os cruzamentos. O pacu não entra não? Pacu também, aí são os puros. Tambaqui, pacu e a pirapitinga ou a caranha. Então esses são os puros mesmo assim de verdade, né? Que não são cruzamentos. Os cruzamentos, eles costumam ter resultados melhores, né? De repente cresce mais, ou encorpa mais, ou tem mais rendimento de carcaça. Tem um resultado, estão em segundo lugar na produção aqui no estado de Goiás. Os peixes redondos, principalmente produção em viveiros escavados, né? De repente a gente pode falar das estruturas produtivas aqui também. Então os peixes redondos também têm um resultado muito bacana, seguindo essa daí.
a primeira parte ali, enquanto são alevinos, juvenis, peixes adultos e peixes prontos para o abate. Outra espécie que é trabalhada são os peixes de couro, pintado, né? E a gente tem o pintado mesmo. O pintado e a caixara são os mais conhecidos, mas tem um cruzamento deles aí que é o jundiara. Ele é mais conhecido pelo nome comercial dele, mas a gente sabe que é um cruzamento, né, que vem o jundiara nisso daí, que o peixe carnívoro, o peixe de couro, ele é carnívoro. Então ele teve que ser adaptado a consumir ração, né, ração comercial. Proteína. Exatamente. E aí eles conseguiram uma espécie de peixe para fazer cruzamento com o caixara, para sair o jundiara, né? Então, e ele já é um onívoro. Então, naturalmente, ele foi comendo ração. E ele pegou todo o crescimento do caixara, né? Toda aquela questão daquela voracidade, daquele crescimento, desenvolvimento bem bacana do caixara. E é o que mais está sendo produzido hoje. E o surubim não entra, não? São surubins em geral, né? Quando eu falo assim, são surubins em geral. Que assim, são os de couro. Isso, peixe de couro, exatamente. A gente tem produção de piau. Eu já fui produtor de piau aqui, sabe, em tanque escavado, em viveiro escavado. Eu fazia um piau ali em 6 meses. Piauaçu? Hã? Piauaçu. Fazia o piauaçu em 6 meses. Ele ia chegar em 800, 1 quilo, até 1 quilo, e vendia para prefeituras colocar nos lagos municipais para o pessoal pescar. Sabe? Então, produzi durante 2 anos em viveiros escavados. Foi muito bacana essa experiência com piau. Gostei muito de fazer. A gente tem piau, a gente tem matrinchã, cara. Matrinchã tem um resultado espetacular em tanque escavado e tanque rede também. E tá tendo umas pesquisas ali na região de Água Fria com tanque suspenso. As matrinchãs em tanque suspenso. Está tendo um resultado muito interessante. A matrinchã é um peixe que tem canibalismo nas fases iniciais, mas se você der condição para ela desenvolve, que é uma beleza, sabe? E tem uma saída muito boa. Não muito para o estado de Goiás. A matrinchã é mais vendida para o Nordeste. Uhum. Tá? A gente tem pirarucu. Aqui em Goiás também, né? Tem todo um trabalho com pirarucu. Aí já o pirarucu ele já é um período bem mais longo. Por quê? Porque do início, quando ele chega, que é um peixe de mais ou menos 30 centímetros, de 20 a 30 centímetros, já treinado para comer ração, é um outro peixe carnívoro que precisa ser treinado para comer ração, mas durante todo o ciclo de produção dele, ele vai precisar comer peixes vivos. Você vai ter que fornecer, a gente chama de peixe forrageiro. Você vai ter que fornecer, além da ração, peixe forrageiro para ele poder caçar e comer dentro do tanque. Então, assim, já o pirarucu, para ele chegar no abate, é no mínimo 12 meses. Né, que é um peixe que vai sair e olha que absurdo, né, ele sai de 30 centímetros quando ele chega, ele vai sair com 15 quilos. Né, um gigante do peixe. Né, vai sair com 15 quilos em 1 ano. Né? Então, Caramba. assim, dentro de 1 ano, então, Pedro, a gente tem praticamente todas essas espécies passando por cria, recria, engorda, terminação, abate, ficando prontas para poder ir para comercialização. Entendi. Beleza. E aí agora falando aí sobre a questão dos tanques escavados, tanque suspenso, Boa. represa, açude, piscina. Enfim, vamos falar um pouco aí sobre essa estrutura. Boa. Então o que a gente tem hoje para produção de peixe? Tanques escavados é o mais tradicional, tanques escavados ou viveiros escavados. O peixe não sabe o nome daquilo. A gente sabe, então não adianta se eu falar tanque, se eu falar viveiro, qualquer coisa vai servir. Uhum. Né? O que importa é ele dar resultado para o peixe. Então o viveiro escavado ou tanque escavado, que são aquelas estruturas escavadas mesmo, compactadas, a água vai entrar, vai encher, vai passar, vai sair e o peixe fica lá dentro, que é o mais comum, a gente encontra o mais tradicional. A gente tem aí uma produção que pode iniciar com 10 toneladas por hectare ano, podendo chegar a 50 toneladas por hectare ano. Né? Então você fala assim, meu Deus, hein? De repente tem gente que está assistindo um podcast aqui, está olhando e fala assim, rapaz, eu tenho 1 hectare parado aqui, o cara tá me falando que eu posso fazer 50 toneladas por hectare ano aqui. Bitrem, né? Por favor, isso aqui se ele vender uma vez por ano que seja, joga isso daí, sei lá, R$15. Multiplica para ver o que seria de faturamento no ano. É claro que vamos ser bem realistas, ele vai tirar aí uns 25% de lucro disso daí. Quem estiver assistindo, pegou o caderno e o papel que você falou. Vamos fazer essa conta aí daqui a pouquinho. Sim. Então, assim, a gente está falando de tanque escavado. É o mais tradicional, é o que você consegue controlar 100% a qualidade da água dele lá dentro. Então, você sabe como é que está temperatura, oxigênio dissolvido, alcalinidade, dureza, pH, amônia, você controla tudo. Você, na verdade,
para aquela produção ela ter sucesso, você tem que controlar tudo lá dentro. Beleza. Saindo dessa produção, que é a mais tradicional, a gente tem uma que é a que está representando hoje mais ou menos 1,5 bilhões de reais no Brasil inteiro, que é a produção de peixe em tanque-rede. Né? Então, isso aí são dados do Ministério da Pesca e Aquicultura. Estive lá na semana passada recebendo esses dados, né? E onde foi apresentado para a gente aí que a produção de peixe em tanque-rede no Brasil hoje está representando quase 1,5 bilhão de reais, cara. Peraí, Paulo, deixa eu só para mim fechar o assunto aqui, senão Tá. eu vou esquecer. Você falou do tanque escavado, que ele tem muito controle e tal e tudo mais. Pergunta de leigo, né? Porque, inclusive, foi uma conversa que eu tive com a doutora Ilse, que ela estava me explicando. E, doutora Ilse, ó, viu? Um abração pra senhora. Super amiga nossa. Uma amiga nossa, pesquisadora lá da Emater aí, grande nome da piscicultura também no Brasil, né? Isso. O tanque escavado não tem a questão da alteração do ambiente, da água pro peixe, porque ele precisa ali do plâncton, tudo, e aí não tem a questão de acidez, de infiltração, não pode colocar a lona por baixo, que eu já vi que gente coloca lona por baixo do tanque, também não pode. Exatamente. Vamos falar. Então, o que acontece? O tanque escavado, se o terreno ele for um terreno propício para desenvolver o tanque escavado, o que a gente... E você é engenheiro, você vai entender até mais do que eu para falar isso daqui. Eu preciso de um terreno que tenha, no máximo, 60-40 entre argila e areia. Perfeito. Para dar uma compactação suficiente para reter a água lá dentro. É lógico que a gente vai ter 1-2% de infiltração diária, é lógico que a gente vai ter 1-2% de evaporação, Sim. Mas um terreno com essas configurações, né, entre 60 e 40, areia e argila, ele permite a compactação daquilo ali e faz a estrutura funcionar do jeito que ela precisa. Se eu tenho mais areia ou mais argila, naturalmente eu vou ter que revestir. Se eu quiser usar aquela área para tanque escavado, né? Então, além de escavar, vou ter que revestir. E aí eu posso revestir com lona, com geomembrana, ou pode fazer alvenaria, né? Para poder funcionar aquilo lá. Então tem a vantagem do tanque escavado. A gente está trabalhando ali com solo, a gente trabalha com adubação daquela água. A adubação, ela promove o desenvolvimento de um alimento natural. Adubação da água. Adubação da água, Gostei. olha só, acho que é uma novidade falar isso daqui, né? Porque depois você ainda pode usar essa água para adubar. Isso, exatamente, você matou a charada. Hoje, Pedro, uma das coisas que está girando e está dando muito sucesso é o pessoal pegar o último tanque escavado da produção, ele precisa naturalmente receber água de todos os outros. A gente chama de tanque de decantação. Entendi. Isso, obrigado por lei, o produtor ele tem que ter esse tanque. Ele recebe água de todos, lá todos os compostos nitrogenados, matéria orgânica produzida, ela vai decantar, a água fica de boa qualidade para voltar para a natureza. Só que eu posso pegar essa água antes dela decantar e abastecer uma lavoura, e irrigar uma lavoura, que aí a gente pula para uma fértil irrigação. Eu estou falando de uma água que está vindo com amônia, que está vindo com nitrogênio. Perfeito. E a planta adora nitrogênio, ela precisa do nitrogênio para poder se desenvolver. Né? Então, sim, a gente trabalha com adubação da água, porque essa adubação ela vai deixar uma transparência da água ideal para o desenvolvimento do peixe. Essa transparência ela é baseada em micro-organismos que servem de alimento para o peixe lá dentro. Então, além da ração, ele está tendo uma suplementação de um plâncton ali na água. Que legal, Paulo. Sensacional, cara. Então, beleza. Então, tanque escavado, uma ótima opção. Excelente. E também acredito que deve ser um baixo investimento. Relativamente, né? Se a gente for parar para pensar de investimento, a maioria vamos dizer assim, das propriedades rurais já tem um tanque escavado. Então, assim, se já tem, meu amigo, minha amiga, coloca aquele tanque para funcionar. Nem que seja para você tirar uma produção por ano, ele já vai te dar, de repente, o que você gasta com um funcionário na fazenda. Né? Claro que você tem que fazer um estudo de viabilidade em cima disso daí, mas é possível chegar nesse nível. Né? E beleza, tanque escavado é essa estrutura. A gente pula para o tanque rede que eu estava falando, que hoje é responsável aí no Brasil por quase 1,5 bilhões de reais de girar dinheiro na economia do Brasil. Tanque escavado são gaiolas flutuantes que a gente utiliza em grandes represas ou em reservatórios de usinas hidrelétricas. E aqui em Goiás a gente tem várias e várias delas aí, né? Tava falando agora há pouco no outro bloco aí da usina hidrelétrica de São Simão, né? A gente tem Serra da Mesa, a gente tem Serra do Facão, a gente tem Canabrava, a gente tem mais um monte aí, tem lá
aquela outra vez que a gente estava conversando, fugiu aqui agora? Daqui a pouco eu vou lembrar. E também ela é sequência, a usina hidrelétrica de Itumbiara também. Então, assim, o estado de Goiás, ele tem muito disso daí. E às vezes a pessoa que está escutando aqui, vocês que estão escutando o podcast, cara, eu tenho um lote na beira do reservatório aqui de Itumbiara, por exemplo. Será que eu consigo colocar peixe em tanque-rede aqui? Cara, você está de frente, eu não posso falar, né? De frente pro crime da bloqueio aqui, né? Se eu falar isso, você corta aí depois dessa. Você tá de frente pro gol. Agora saiu, beleza. Você tá de frente pro gol, você só tem que empurrar a bola pra dentro do gol aqui agora. Que é o quê? Você fazer, lógico, estudo de viabilidade, entrar, colocar os tanques rede lá, fazer uma vistoria daquela área, se ela é propícia pro desenvolvimento da atividade. Repito, não é só chegar e colocar as gaiolas na água, não. Tá? Você tem que ver se tem profundidade, como é que é tráfego náutico, como é que é proteção de ventos principais ali, como é que é a corrente de água lá, para poder posicionar corretamente seus tanques rede. Mas aí você entra no tanque rede, né? De repente a gente está falando aqui que um tanque de 3x3x2, ele te dá 1 tonelada de peixe por ciclo. Então assim, meu Deus, eu estou falando de 9 metros quadrados de área, mais ali 2 ali de profundidade, eu estou colocando 1 tonelada por ciclo de peixe lá dentro. Um tanque. Né? Isso é um tanque de 3x3, que é bastante comum aqui no estado de Goiás. Os produtores maiores, eles já estão trabalhando com tanques maiores, tanques de 6x3, que aí vai te dar umas, de repente, de 5 a 7 toneladas. Tanques de 6x6, que pode te dar até mais do que isso. Né? Então, assim, você começa a escalonar essa produção, você começa a colocar 10, 20, 30 tanques lá dentro. Aí o negócio começa a ficar bonito. Que legal, cara. Começa a ficar bonito. E aí a produção em tanque-rede. O que é a diferença? Você não tem que escavar, você não tem que ter um terreno muito grande para investir na atividade, porque a sua área está ali na sua frente, na sua cara. É uma área que é disponível para qualquer brasileiro utilizar. São águas, né, de reservatórios. Da União, né? Exatamente, que são águas da União ou águas estaduais também. Paulão, segura aí. Seguro. Que nós vamos pro próximo bloco agora. Cara, 1 hora de episódio vai ser pouco aqui, tanto de coisa que a gente vai falar. Mas segura aí, vamos pro terceiro bloco aqui, que a gente vai continuar abordando o assunto. Vamos falar aqui sobre o tanque escavar, o tanque rede, vamos falar sobre o tanque geomembrana também e a parte comercial. Aguenta aí, vamos pro intervalo rapidão. Retomando aqui a nossa prosa aqui, como a gente tava falando, a gente sabe que tem muita gente aqui que tem aquele ranchinho que tá ali na beira do Lago de Corumbá, que tá aí na beira de Furnas, Lago das Brisas, Serra da Mesa, e que pode, obviamente, legalmente, explorar a aquicultura ali de frente ao seu terreno. Mas, Paulo, não é só chegar e botar o tanque-rede, né? Não. Como é que funciona para ter essa concessão? Isso, boa pergunta, cara. Porque é o seguinte, a gente estava falando, né? Chegou esse momento bem bacana de falar de regularização ambiental. Do mesmo tanto que eu sou otimista e ativista e militante da piscicultura, eu sou do mesmo tanto para a regularização ambiental, tá? Sabe? Então, assim, desde quando eu comecei a trabalhar foi com isso. Então, hoje a gente consegue passar muita informação para o produtor. Tanto para tanques escavados, quanto para tanques rede, quanto para tanques suspensos, existe a maneira legal de você trabalhar, né? Então, assim, quem quer trabalhar com tanque rede em reservatórios de usina hidrelétrica. Isso. Se for águas da União, se for um reservatório que está na divisa de um estado com outro, Goiás com Minas, por exemplo, né? Ele vai entrar nesse trabalho de águas da União. E aí o que acontece? Ele tem que fazer uma solicitação de um espaço de uso de aquicultura em águas da União. Esse é um trabalho que ele faz diretamente dentro do Ministério da Pesca e Aquicultura. É um processo que vai levar mais ou menos 1 ano, né? A gente sabe como que licença ambiental é algo tradicionalmente burocrático e demorado, não tem como fugir muito disso, mas da mesma forma, se você entrar sem essas documentações, você está correndo um risco gigantesco de tomar uma multa pesadíssima, inclusive. E ser preso. E também. Detalhe pequeno. Detalhe pequeno, exatamente. Então, assim, vai dar essa entrada, né? Aqui no estado de Goiás, a hora que você tem esse contrato de cessão de uso, você tem que dar entrada no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental no estado de Goiás, a SEMAD tem feito um trabalho espetacular, a Secretaria do Meio Ambiente no estado, tem feito um trabalho espetacular, inclusive eles estão em força-tarefa nesse mês de outubro para deixar todos os processos que estavam, entre aspas, assim, atrasados, em dias. Então, assim, o que está sendo liberado de licença, que estava 2, 3 anos parada, às vezes,
Está sendo tudo liberado nesse mês de outubro. A gente fica muito feliz com isso, com esse trabalho que a Semagem está fazendo. Então, assim, passou pelo contrato de cessão de uso, já dá entrada no processo de licenciamento. Aqui no estado de Goiás, a gente está tendo resultados aí de até 3 meses está saindo licença. Às vezes até antes de 3 meses está saindo licença. Licenças mais demoradas é porque às vezes vem alguma documentação do cliente errada, tem algum cadastro ambiental rural que está com diferenças de poligonais, ali alguma coisa, mas isso é totalmente, vamos dizer, corrigível, né? Se possível de corrigir, né? Fez isso. Ah, Paulo, mas e tanque escavado? Como é que é? Tanque escavado é só no estado de Goiás. E aí, se o município onde o produtor está assistindo é um município descentralizado, o que acontece? Ele pode fazer todo o processo de legalização ali, de regularização no município. E, cara, um processo de licença no município, ele às vezes pode sair em 1 semana. Então, assim, às vezes ele pensa assim, eu não vou fazer porque é muito demorado. Em Niquelândia, a gente teve processo que saiu em 15 dias, cara. Poxa, 15 dias para uma produção considerável ali, 50 toneladas por mês, não é pequeno para poder licenciar, entendeu? E saiu, porque no município é mais simples de acontecer isso, né? Claro que se o município não tivesse a condição de licenciar, a gente pula para o Estado. Mas o Estado está entregando resultado. A gente está tendo resultados, como eu falei, aí de 3 meses. Pode chegar a 6, 8 meses ou 1 ano? Pode, mas tudo depende, né? Depende muito de quem está conduzindo esse processo lá dentro. Isso é fundamental. Para tanques escavados, tem um documentinho a mais. Que aí eu acho que você conhece, que é a outorga de uso de recurso hídrico. Isso, rapaz. E esse hoje ele tá bem mais bonito para poder ser trabalhado, que hoje ele é trabalhado dentro do sistema Veredas. Então, não adianta você ter só a outorga e não ter a licença, e não adianta você ter só a licença e não ter a outorga, né? Tem que fazer os 2 processos para ficar regularizado. E no tanque rede? Já é uma outorga federal, vem da Agência Nacional das Águas junto com o seu contrato de cessão de uso. Você não precisa mexer 2 vezes, você vai fazer só em um lugar. Do mesmo jeito para os tanques escavados, para os tanques suspensos, que é a próxima estrutura produtiva, né? Tanque suspenso é exatamente isso aí que você está pensando. É um tanque que está acima do nível do solo. Ele pode ser um tanque de alvenaria, né, de ferro-cimento, que costuma falar. Ele pode ser um tanque revestido com geomembrana, né? É como se fosse uma piscina suspensa ali, onde os peixes vão ser criados. Ele pode ser trabalhado com renovação de água diária. Por exemplo, se tiver muita água para poder entrar, você vai só preocupar em renovar aquela água lá dentro. A cada 2, 3, 10 horas por dia. Filtrar e não trazer contaminação. Exatamente, vai renovar. Se for trabalhar com recirculação da água, aí já tem que ter um trabalho específico com um filtro específico para poder trabalhar e girar lá dentro. Mas funciona do mesmo jeito também, né? Enfim, essas são as estruturas, né, que a gente comentou, as principais aqui, e também falamos das espécies, dos manejos e da regularização, né, que são passos que tem que estar dentro do planejamento da atividade. Perfeito. Não começa nada antes sem planejamento. Por quê? Porque se você começar antes, em algum momento você vai ter que regularizar essa atividade. Hoje a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, ela já mapeou onde que está a produção inteirinha. Ela sabe onde que ela sabe, ela vem aqui, vê onde que está comprando ração, para onde que está saindo a ração, ela tem como controlar isso daí. Ela está só esperando a pessoa se regularizar. Quanto mais rápido você dá essa entrada, você mais rápido consegue ter esse resultado, consegue ter esse documento nas mãos, que vai te proteger de qualquer Perfeito. tipo de notificação e problema lá na frente. Bacana. E aí, tá. Tem a opção do tanque escavado, tem essa opção de explorar a área da União. Isso. Para poder fazer dessa maneira aí também. É mais trabalhosa, né? Porque envolve um processo e tudo mais. E aí eu também tenho a opção do tanque de geomembrana. Isso. Que é também uma opção, por exemplo, para quem não tem uma área muito grande. Exato. Ou para quem não tem tanto volume de água, né? Porque Exato. dá para reaproveitar a água dentro do ciclo, né? Exatamente. E como é que funciona, Paulo, esse sistema de tanque de geomembrana? Ótimo. Tem tamanho mínimo, tamanho máximo? Não tem tamanho nem mínimo, não tem tamanho máximo. Hoje o que acontece? Hoje as empresas de geomembrana, por exemplo, elas estão fazendo de acordo com a necessidade do cliente. Então, assim, eles vão perguntar para você, qual que é o diâmetro do seu tanque? Em geral, eles são circulares, para facilitar a água circular lá dentro, fazer aquele movimento ali de filtragem, ele cair lá no fundo e aquela água sair de lá. Uhum. Ou ela vai voltar para a natureza, ou ela vai cair num filtro que vai jogar aquela água lá de novo, certo? Então, assim, como é que ele funciona? Coloquei, tem o diâmetro, as empresas de geomembrana colocam lá, ela já vem prontinha para ser instalada,
Normalmente, ela vai ficar ali 1,10 m de altura, né? A lona ou a geomembrana, ela já vem para poder passar por cima da estrutura, pode fazer a estrutura aí com estaca de eucalipto, faz as... Só para dar uma sustentação ali, né? Passa uns fios de arame mesmo ali, coloca aquelas telas de arame galvanizado mesmo para segurar. Tem gente que nem coloca a tela, coloca só o arame para poder circular mesmo. Já viu aquelas quadriculadinhas também, né? Isso, aquelas telas também, é tipo alambrado. Isso. Né? Exatamente, pode ser utilizado. Enfim, várias vezes. O produtor, ele basta ele fazer. Até mais. De todos esses daí, talvez ele seja o mais simples de fazer. O cara vai usar uma cavadeira, uma bola de arame, né? Vai colocar essas estacas de eucalipto lá, a lona já vem cortada no tamanho certinho, é só ele montar. Só pôr por cima, só pôr por cima e fazer. Fazer o furo embaixo do ralo. Isso, aí ele tem que fazer toda aquela questão. Isso, a saída, a vedação. Mas que isso, o próprio pessoal da geomembrana explica eles a fazer isso daí, né? E qualquer conversa em casa hidráulica ali, o cara vai te explicar, né? O que você tem que pôr, que tipo de joelho, de curva, de isso e aquilo, para poder fazer. E funciona muito bem. Se você tiver uma renovação diária de água, a gente consegue ter densidades de estocagem maiores. 30, 50 quilos por metro cúbico. Se for um sistema de... Tá, diária que você fala, essa água tem que recircular uma vez por dia ou ela tem que ficar 24 horas uma bomba ligada e e aí vai depender exatamente do que você tem de água. Se você tiver uma quantidade de água suficiente para renovar de repente 2 vezes por dia todo aquilo lá, você chega em 50 quilos por metro cúbico. Aí você aumenta a população. Exatamente. Perfeito. Agora, se você tem pouca água e precisa fazer uma recirculação dessa água, que também funciona do mesmo jeito, você só vai descer um pouquinho essa densidade de estocagem. Você vai cair para uns 15, 20 por metro cúbico. Que convenhamos, ainda é para quem está produzindo ali. 500 metros quadrados? Por favor, né? Por favor, estamos falando de uma área que pode te dar aí muita coisa. Né? Um tanque aí pode te dar uma produção elevadíssima. E aí, Paulo, beleza, eu escolhi o sistema de produção ali que mais me atende à minha realidade. E aí, por exemplo, eu vou lá, contrato o Paulo, eu contrato um consultor. Isso. E aí eu já monto o planejamento do começo ao fim, por exemplo, Isso. de que ele vai gastar de ração. Isso. Quais seriam as fases que ele vai mudar a ração, porque tem a granulometria, né? Isso. Rapaz, você tá sabendo de peixe, rapaz. Você tá acompanhando no Instagram. Aí sim, ó. Aí você dá show nisso daí. Então, assim, o ideal, e hoje tem, o Estado de Goiás, ele é farto nesse tipo de consultoria para poder fazer isso. E, inclusive, tem o apoio do próprio Senar para poder fazer esse tipo para os produtores, né? Então, assim, o produtor hoje, e eu posso falar porque eu já fui produtor também, ele não pode reclamar que está faltando opções de atender ele hoje. Talvez ele não saiba onde elas estão. O acesso, né? O acesso. Talvez ele ainda não tenha acesso a essas consultorias, mas existem aqui no estado de Goiás. Ele pode conseguir sim. E aí sim, montar o planejamento. Eu preciso definir a estrutura, eu preciso definir a minha espécie. Você vai falar assim, Paulo, como é que você define a espécie? O que o seu mercado ali que você está buscando atender busca? O que ele quer? Exatamente. Vamos fazer um estudo de mercado. Montou isso no planejamento, definiu a estrutura, definiu a espécie. Exatamente isso daí, ó. Quanto que eu vou gastar de ração num primeiro ciclo, num segundo ciclo? Quais são as rações que eu vou utilizar? Quanto tempo que vai demorar? Eu vou abater esse peixe com que peso? Né? Definiu isso aí tudo no planejamento? Cai para dentro. Faz o licenciamento ambiental. Não começa sem o licenciamento antes de ter esse licenciamento ambiental. E ele pode ser mais simples do que muita gente. Ele não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Eu tô falando que tem licenciamentos que saem com 15 dias para 50 toneladas por mês. Às vezes o cara pensa assim, não, é muito difícil. Cara, eu entrego licença desse jeito. Então acontece. Ah, mas é muito caro. Depende do quanto você quer produzir. Se você quiser andar de bicicleta, você vai pagar R$600 na bicicleta. Se você quiser andar de Ferrari, você vai ter que pagar um pouquinho mais. Né? Então assim, mas, gente, não tem licenciamento que custa R$1 milhão na piscicultura, tá? Por favor. Mas tem de 600? Tem de 600 também. Depende do tamanho. Né? Mas vamos lá. Ó, tá até passando um peixe ali na televisão. Então vamos lá. Montou o planejamento, foi para dentro, tá com a licença, entra para poder produzir. O que tem que ficar na cabeça? Planejamento não pode ser engessado. Ele tem que ser algo que você olha todo dia para ele te dar um norte, mas você tem que olhar o que eu posso, daqui a um mês, o que eu posso mexer, o que vai dar um resultado melhor. Eu sei que vai começar a chuva daqui a pouco. Se começar a chuva, o que vai acontecer com meus peixes aqui de repente? Vai continuar o consumo? A água vai ficar mais transparente? Porque está aumentando a renovação de água lá dentro? Enfim, começa a fazer isso aí tudo, girar isso aí tudo dentro da sugestão que o seu resultado lá na frente ele vai ser de muito sucesso. Show de bola, Paulão. Aí manja, hein? Aí conhece mesmo do assunto. Contextualizamos o mercado, falamos dos sistemas de produção.
Agora a gente precisa falar do Faz Me Rir. Isso. Vamos lá. Tem aí minha propriedade hoje, quero começar a fazer uma piscicultura na minha área. Tá. Tirei as licenças, né? Fui lá, procurei uma consultoria, fiz todo o planejamento. O cara começar hoje, Paulo, o que é um capital interessante? Em quanto tempo o retorno Pergunta boa, hein? de $1 milhão? Essa é. Então, assim, se você parar pra pensar que. Vamos pensar num tanque. Vamos fazer uma conta mais simples aí. Vamos até abrir calculadora aqui pra fazer essa conta ao vivo aqui com a galera aqui, ó. Vamos lá. Se eu vou fazer um tanque de 1.000 metros quadrados, tá? Um tanque escavado. Vamos começar no mais simples aí, um tanque de 1.000 metros quadrados. Então vai anotando esse 1.000 tanque, metros quadrados. Esse tanque aí, nada, ele vai custar hoje aí entre 8 e 12 mil reais. Tô chutando, pra ele ser construído. Se você contratar uma reta, uma escavadeira hidráulica, não sei, o caminhão para poder fazer. De repente você consegue no seu município aí com a prefeitura, você pagar o óleo diesel para o operador fazer esse tanque lá. Mas vai estar aí nessa casa aí de uns 12 mil. Né? Se a gente colocar lá dentro, por exemplo, 4.000 peixes, que é possível de colocar 4.000 peixes lá dentro. Vamos de novo colocar aqui no mais simples, que é a tilápia, para fazer a conta fechada. Vou colocar 4.000 tilápias lá dentro desse tanque, certo? Eu vou pagar nelas aí, você vai fazendo as somas aí, ó. Então vou pagar nelas aí, já gastamos uns 12 mil, né? Vou pagar nelas aí, ó, 4 mil. 12 mil mais 4 mil. Não, 4 mil peixes é o milheiro, né? Eu vou pagar 4 vezes 300 reais. Vamos colocar aqui, dá 1.200 reais. 1.200 reais. 1.200 de alevino. Esses 4 mil peixes, eles vão comer mais ou menos aqui, ó, de 6 toneladas de ração. 6 toneladas de ração. Isso, 6 mil quilos vezes... vamos colocar aqui que tá 3 e... Vamos colocar 3,70. Que foi uma conta que eu tava fazendo ontem. 22.200 de ração. 22.200 de ração. Tá. Vamos pensar que é o cara que vai trabalhar naquilo dali, só tem aquele tanque, então vamos reduzir um pouquinho a mão de obra nessa parada. Ele mora na propriedade, Isso. ele vai fazer a alimentação e a condução. Isso. Quanto que deu a soma aí até agora? De 23.400. 23.400. Se esses 4 mil peixes saírem lá na frente, hoje, com 1 quilo, 4 mil tilápia, se eu vender elas a R$9 o quilo, como se eu fosse vender para um frigorífico, tá? A gente tá falando de um faturamento... Para eles buscar lá dentro da propriedade. Isso, para buscar lá na propriedade. A gente tá falando aí de R$36 mil de faturamento. R$36 mil, então menos R$36 mil, R$12.600 de lucro. 30%? 12.600 dividido por 23.600... 50%. Não, então pode baixar para 30% aqui. 30%. É. Não, mas beleza. Só que lembrando que o primeiro ciclo ele teve o investimento do tanque. Claro, ainda no tem... segundo ele não tem mais. Isso, exatamente. Então, assim, a conta é para ela ficar aí na casa dos 25 a 30, tá? Essa conta ela é para ficar aqui na casa dos 25 a 30. 50, cara, 50 eu já vi dar no Pará. Entendeu? Em alguns locais, com algumas facilidades. Lembrando que aqui ele vai ter que licenciar essa atividade também. Tá bom? Então, assim, a gente não pode falar que vai dar 50, que é muito utopia. Sim. Dar esses 50 aqui. Né? Mas entre 25 e 30, ela bate. Entendeu? Entre 25 e 30 aqui ela vai bater, porque é a média que tem se trabalhado, né? Quando a gente faz isso daí, pensando no preço da ração, e aí são essas variáveis, preço da ração, mas hoje o Paulo tá falando que tá 9, mas se eu for olhar lá no site da FAEG, ele tá 8,20. Se eu for olhar a ração minha, ela tô pagando 4,20. Eu tô fazendo a conta aqui, uma conta que se o produtor fizer, colocando os preços do dia, de repente ele consegue chegar nesse número mais fácil. Sensacional, gente, mas infelizmente nosso tempo tá estourado. Nem vi a prosa passar, o assunto é muito interessante. Gratidão mais uma vez, Paulo, você aqui pela presença. Mas, gente, acompanha o Paulo nas redes sociais aí, no canal do YouTube. O Paulo também tem um curso online, ele tem a assessoria dele. Enfim, vai atrás de quem entende, quem domina o assunto, pra você fazer uma coisa direita, fazer com quem entende, para não ter risco de dar errado, nem de você perder seu dinheiro, tá bom? Então é isso. Gente, acesse nosso Instagram, @podcast Goiás Agro. Acesse nosso canal do YouTube, que tem vários episódios lá para você acessar também, tá bom? Até o próximo episódio, fica com Deus. Tchau, tchau.